Saudações vidreiras! Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Primeiramente, eu queria te agradecer pela sua presença. E por que eu estou te agradecendo? Estou te agradecendo pelo seguinte: se você está ouvindo esse episódio, é porque você se interessa pelo seu mercado, pelo mercado vidreiro. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque está cheio de, entre aspas, profissionais meia boca no mercado que não quer estudar, que não quer aprender, que não quer oferecer algo de inovador para o seu cliente e fica reclamando da crise, fica reclamando da Dilma, fica reclamando do PT. Nada contra, não sou petista, aqui não é partido político. O que eu estou dizendo é isso, que eu tenho ouvido muita gente reclamar de tudo, né, com aquele espírito de vítima, né, que eu sou coitadinho, que não sei o quê, mas não quer parar para ler um livro, não quer parar para ler, por exemplo, uma apostila, não quer parar para fazer um curso e tá ali reclamando. Então, por que eu te agradeço? Porque se você está aqui, se você está ouvindo esse nosso áudio, esse 7º episódio da Rádio Vidreira, é porque você quer aprender. É porque você se interessa pelo aquilo que está acontecendo no seu mercado, é porque você quer ser um profissional melhor. Então, seja bem-vindo. O que nós pudermos fazer para te ajudar nessa sua caminhada, nós faremos. Porque é disso que a gente gosta, de profissionais que se interessem, que estudem e que, de fato, elevem o nível do vidro, né? Elevem o nível do vidro. Porque, como eu disse, tá cheio de mau profissional queimando nosso filme, queimando o filme do vidro, derrubando o vidro aí, matando pessoas pela rua fora. Por quê? Porque não se interessou, porque não estudou, porque não quer saber, porque acha que é só engenheiro e arquiteto que tem que estudar, acha que vidraceiro não tem que estudar. Então, obviamente, tudo é importante, a prática é importante, mas a teoria também é importante. Uma não anda sem a outra. A prática sem a teoria é morta e a teoria sem a prática também é morta. Então, muito obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo. E o episódio de hoje tá quente. Como você sabe, alguns episódios atrás, nós vidraceiros, né, malucada, todo mundo começou a falar por que o vidraceiro tem uma certa aversão às normas técnicas. Então, depois desse episódio, né, muitos comentários surgiram no próprio e-mail do Gabriel, nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp especialistas de vidraceiro, né, grupos que são especiais de vidraceiros. Então muito se falou, muito se cogitou, porque quem faz a norma é isso, quem faz a norma é aquilo, que é panelinha, que tem interesse comercial. Bom, então o que nós como setor vidreiro fizemos? Demos o direito de resposta para a CB37, né, que faz parte da Abravidro, que é quem de fato constrói as normas. Mas será que eles constroem as normas sozinhos? Será que a gente não pode participar? Será que a gente tem espaço de participar? Como que funcionam as normas? Como que funcionam as normas técnicas? Porque, querendo ou não, vidraceiro é obrigado a trabalhar perante as normas técnicas. Então, para que a gente não fique boiando, vamos falar hoje com a Clélia Baceto, que é a responsável da CB37, que é aquela que faz toda essa organização das normas técnicas. Chamamos ela aqui, ela nos cedeu o seu horário gentilmente para que você não tenha mais dúvida e para que você de fato saiba como acontece uma norma técnica. Isso nunca aconteceu antes. Nunca, pelo menos eu não presenciei ainda, nenhum veículo fazendo esse debate, né? Chamando primeiro os vidraceiros e perguntando o que os vidraceiros acham das normas técnicas e depois dando o direito de resposta para a CB37, para a Abravidro e para a ABNT. Então, esse é o episódio de hoje e olha, esse episódio está
muito interessante. Bom, eu já te dei os parabéns, já te agradeci por você fazer parte dessa nossa rádio, por você estar aí ouvindo. E é o seguinte, não vou falar muito, como você sabe, nós temos várias iniciativas, nós temos livros, né, gratuitos, nós temos aí matérias no nosso site, nós temos vídeos, nós temos cursos, ou seja, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso mercado vidreiro, para melhorar a vida do vidraceiro, o dia a dia do vidraceiro, para que o seu dia a dia seja mais rentável, nós estamos fazendo. Então agora também, aí fica a seu critério, se você quiser aprender mais, você sabe o nosso endereço, www.setorvidreiro.com.br. Se você tiver uma dúvida específica, me mande, gabriel@setorvidreiro.com.br. Lembrando que a rádio também é sua, e é isso aí. Hoje eu não vou falar muito não, porque o negócio tá quente. Beleza? Vamos lá então? Vamos com tudo. Hoje estamos aqui com a ilustre presença da Clélia Baceto, ela que nos cedeu o horário dela aí gentilmente para que ela possa vir tirar as dúvidas sobre as normas. Como vocês sabem, no episódio 4 a gente falou muitas questões sobre as normas, então nada mais justo que chamar uma pessoa da CB37, que é o órgão que regulamenta, no caso, as normas, para poder falar para a gente, para então mostrar o outro lado, né? A gente falou o nosso lado como vidraceiros, entre aspas, leigos. Agora a gente vai ouvir um termo mais técnico, toda a explicação aí, e as perguntas, praticamente 100% das perguntas foram filtradas aí do nosso meio, do meio dos vidraceiros. Clélia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. Eu gostaria de inicialmente te agradecer o convite, porque, como eu digo sempre, toda oportunidade que a gente tem de divulgar, de levar um pouquinho de conhecimento sobre normas, seja em que fórum, é muito bom. A gente agradece muito a oportunidade. Bom, Clélia, vamos começar então. Vamos fazer o seguinte. O pessoal, eles têm algumas dúvidas sobre as normas técnicas. Então eu queria que você explicasse para a gente mais ou menos como acontece uma norma técnica, como que nasce uma norma técnica. Normalmente as normas técnicas, elas nascem de uma demanda, né, que é levada à ABNT. Essa demanda ela pode surgir, por exemplo, de um setor, de consumidor, da sociedade de uma forma geral, né? E até, por exemplo, do próprio CB, que regulamenta, né, que é o braço da ABNT nas associações, nas entidades, que elabora as normas e revisa as normas daquele determinado setor. A gente, por exemplo, tem um exemplo interessante que é a norma de envidraçamento de sacadas. Nós recebemos essa demanda não só do pessoal que fazia envidraçamento, né, que era fabricante de envidraçamento, como também de síndicos, né, e da própria população em geral. Então, o CB37 identificou essa demanda, enviou para a ABNT. Eles concordaram com o projeto e tal, e aí a gente recebe essa confirmação da ABNT, e a partir daí a gente inicia, né, abre uma comissão de estudos, essa comissão de estudos é uma reunião, né, de membros de vários setores ligados de interesse àquele assunto, que se reúne, né, que normalmente faz uma convocação, a gente forma um mail, faz esse convite formal, porque tem que ser um convite, tudo tem que ser formalizado, né? Tanto essa resposta da ABNT para a abertura da comissão de estudos, como aí você faz uma convocação formal, aí você tem a data, horário, local da reunião. Nessa reunião, os presentes assinam uma lista de presença e identificam, né, a sua área de atuação, por exemplo, quem é consumidor, quem é produtor, quem é neutro, porque uma comissão de estudos ela deve ser formada tanto por interessados, como eu já disse, mas setores de interesse, por exemplo, consumidores, que são, obviamente, aquelas pessoas que compram o produto ou serviço, ou de alguma forma se apropriam disso, os produtores, né, ou os prestadores daquele serviço, e também as entidades neutras, a gente chama assim, por exemplo, pode ser uma universidade, pode ser um centro educativo, ou
pode ser também um laboratório de ensaio, que faz os ensaios daquele determinado produto, ou que estaria interessado em fazer os ensaios daquele produto, mas ele não tem um interesse específico naquele produto. Então, por isso ele é considerado neutro, né? Pode ser considerado neutro nesse caso. Bom, a partir daí, eles fazem essa reunião. Nessa primeira reunião, é colocado o porquê da norma, quais seriam as obrigações das pessoas, né? Até se explica muito, porque é um fórum técnico, não é um fórum comercial. A norma é um documento estritamente técnico. Ela não vai estabelecer normas de estabelecer as relações de mercado, e sim requisitos técnicos, né? E também as formas de avaliação daqueles requisitos. Então, isso tudo é explicado para a comissão de estudos. Nesse caso, também, toda a abertura de comissão, a gente indica, né, um coordenador da comissão de estudos e um secretário. Esse coordenador, ele vai, como o próprio nome diz, coordenar as atividades desse grupo, vai estabelecer, às vezes pode ser que tenha necessidade de abrir, até para estabelecer regras, né, para aquela comissão, porque tem várias regras. Isso tudo é explicado na comissão de estudos. E tem o secretário que vai anotar todos os pontos, vai redigir ata, vai fazer toda a parte de secretaria, né, dessa comissão de estudos. Estabelece também uma periodicidade de convites, né, de reuniões, e aí normalmente se faz uma agenda anual de todas essas reuniões. Isso depois, a cada mês, repete-se o mesmo processo, né? Convida todo mundo e faz todo esse processo. Todos esses documentos, essas atas e tudo que for redigido, né, em relação a uma comissão de estudos, a um documento, isso fica à disposição num site da própria ISO, né, que tem convênio com a BNT, que se chama Live Link, onde as pessoas também podem entrar, avaliar, ler os documentos, postar sugestões e tudo mais. É difícil estabelecer a quantidade de reuniões para se determinar uma norma, né? Muitas vezes o trabalho é facilitado com relação a um documento externo, porque uma norma ela pode ser baseada em documentos externos, né, em normas internacionais, pode ser feito através de documentos de empresas, que vamos supor, manual de alguma empresa que faz aquele produto, que segue determinadas regras. Então, pode se basear em documentos assim, e aí em várias outras fontes. E aí pode-se estabelecer um texto base para essa norma, e esse texto ele pode ser acrescentado de acordo com as colaborações que vão surgindo durante as reuniões. Quem é a CB37? A que órgão pertence a CB37? O CB37 é um braço da ABNT que está hoje sediado na Abravidro. Porque a Abravidro é um membro, né, da ABNT também, é um associado da ABNT, que foi indicado como um braço da ABNT para elaborar as normas do setor vidreiro, como representante do setor vidreiro para a elaboração das normas. Mas o trabalho, então, do CB37, na verdade, no caso da Abravidro, é mais conceder, de repente, um secretário, fazer os convites. A Abravidro não tem poder de bater o martelo e finalizar uma norma, não. É aquilo que você falou, que são os interessados. A comissão de estudos é soberana. Então, independente, assim, conforme vai evoluindo o texto, tal, como você mesmo disse, o CB37 é responsável por coordenar os trabalhos, né, de secretaria e de elaboração das atas, muitas vezes, ou de divulgação disso, inclusão no Live Link. Então, um serviço, assim, burocrático. Mas a comissão de estudos é soberana, ela é que estabelece o conteúdo, esse conteúdo dessa norma, né? É lógico que são documentos técnicos baseados em todo um cabedal técnico, né, que estabelece essa norma, né? Não é do nada que aparece as informações ou o conteúdo da norma. Tá, então deixa eu explicar o que eu entendi. Então, sei lá, surgiu um produto novo no mercado, vamos pegar então o envidraçamento de sacadas.
Surgiu um produto novo no mercado, envidraçamento de sacadas. Olha, o pessoal está trabalhando aí de qualquer jeito, não tem uma regulamentação, então precisamos aí estudar para que a gente possa explicar tecnicamente, né, os requisitos básicos de segurança, de funcionamento para esse sistema ser inserido no mercado. É mais ou menos isso? Na verdade ele já estava no mercado, faltava uma regulamentação em termos assim, principalmente para dar parâmetros, né? Tanto para que o consumidor pudesse exigir qualidade do produto, como para dar parâmetros de fabricação com qualidade desse produto, né? Porque, como eu disse, a norma estabelece requisitos mínimos de qualidade para avaliação de um produto. Tá, entendi. Então a palavra certa é para dar um parâmetro, né? Então agora, ok. Muito bom. Então vamos lá. Então aí já tem um produto no mercado. Falando assim o português certo, tava uma bagunça, não tinha parâmetro nenhum, na verdade, tava um negócio daquele jeito. Então vamos chamar os interessados, agora que vem a pergunta. Então vamos chamar os interessados e para a gente poder aí chegar num parâmetro, para poder disponibilizar no mercado. Uhum. Quem foram esses interessados? Vamos supor, especificamente na norma de envidraçamento de sacada, quem são esses interessados que foram chamados para poder participar da elaboração dessa norma? Bom, a gente chamou, por exemplo, os que... a gente tinha algumas empresas, né, associadas da Abravidro ou que eram players, né, que a gente via que, por exemplo, até eu pesquisei isso até no Google, né, informação de empresas que atuavam no mercado, e aí fez um tipo de um mailing, né, e outra coisa também, todos os nossos associados também são chamados, né, para poder fazer isso. E fabricantes de vidro, fabricantes até de esquadrias também foram chamados. Então a gente procurou ampliar ao máximo, né, essa gama de convidados. E também a gente procurou verificar em edifícios, que a gente teria que trazer consumidores também, porque às vezes muitas vezes falta consumidores para participar das normas. Então a gente procurou tudo quanto era informação que nós tínhamos naquele momento com relação a que possíveis interessados, a gente listou e fez um mailing o mais aberto possível, e também a gente fez também uma reunião prévia para verificar assim, indicações de empresas que poderiam estar interessadas nisso, né? Que fossem fornecedores de insumos, para a gente poder também compor esse mailing. Foi mais ou menos assim que foi composto. Então você falou que tem ali, né, deixa eu anotar aqui, são os fabricantes, os laboratórios que muitas vezes atuam como neutros, né, tem que ter um neutro, tem que ter a indústria, tem que ter o cliente, é isso? Sim, sim. Agora, uma pergunta, o vidraceiro entra onde nessa questão aí? Onde que o vidraceiro se classificaria? Ele entraria como indústria, como neutro? No caso, ele é um fornecedor de serviço, ele entra como um produtor nesse caso também. Entendi. Então, o vidraceiro também seria um interessado. Porque no caso, lógico, ele também seria interessado. E muitos vidraceiros participaram dessa, porque assim, vamos fazer a pergunta certa. Em média, quantas pessoas participaram da elaboração dessa norma? Olha, foram mais de 200 participantes ao longo dos 5 anos que foram, ao longo das reuniões que existiram, né? Foram mais de 97 empresas representadas. Bom, é porque assim, né, a gente já ouviu alguns comentários que a norma é feita, de repente, lá no escritóriozinho fechado, portas fechadas, com 4, 5 interessados, bate o martelo e pronto, tá feita uma norma. Então, participaram 200 pessoas, mesmo. 97 empresas e 5 anos de trabalho. Sim. E uma coisa importante que eu não falei no início, mas, por exemplo, se qualquer pessoa pode participar da norma técnica, ela nem precisa receber convite formal. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que participa, avisa uma outra que não recebeu convite, pode vir também toda a discussão é aberta, né, à participação. Então, independente de você receber um convite formal para participar, você pode vir, né, alguém te avisou, vai ter uma reunião sobre tal assunto, em tal lugar, a tal hora,
eu posso participar sem problemas. A pessoa deve ser recebida como qualquer outra que recebeu ou não convite. Ah, tá. Isso é muito importante, Clélia. Deixar claro então. Então, eu não preciso, por exemplo, ser um associado da Abravidro para poder participar. Absolutamente. Absolutamente. Qualquer pessoa pode participar. Tanto é que a maioria dessas pessoas que participaram da comissão de estudos não eram associados da Abravidro. Aí, ó, eis aí um mito. Tinham alguns, né? Lógico que tinha alguns, né? Sempre tem, mas a maioria muitas vezes não era, não. Ah, então aí eis um mito que a gente está derrubando aqui, porque existe um mito no mercado, não sei se você sabe, que só quem é associado que participa das reuniões, então não. Não, absolutamente. Todo mundo pode participar. E vamos supor para um leigo, né? Para um vidraceiro que queira, agora o vidraceiro quer, eu quero me inteirar porque eu também sou interessado, também quero saber. O cara que quer participar, como que ele faz para poder receber os convites ou ficar sabendo das reuniões? Então, nós temos uma agenda no nosso site, né, uma agenda de reuniões. A gente procura fazer o máximo de informação que a gente tem com relação às reuniões que acontecem, não só até do nosso CB, mas de outros CBs que têm algum interesse nosso, por exemplo, a reunião de esquadrias, né? A gente procura colocar lá no site a reunião de revisão da norma de blindados. A gente coloca ferragens para vidro, a gente coloca as reuniões no nosso site, que podem interessar alguém que entre no nosso site, são correlatos ao assunto nosso aqui, que é vidro, né? Então a gente procura ter essas informações no site. E aí também no site também tem informações, tem o e-mail do CB, né, que é cb37@abnt.org.br. Eu já recebi vários e-mails de pessoas, eu quero participar das reuniões. Então eles me mandam um e-mail, eu cadastro esse e-mail, lógico, no nosso mail, e ele vai recebendo mensalmente os convites, ou todos os convites que tem para as comissões, para as reuniões de estudo, e aí ele até pode colocar quais os assuntos que ele se interessa mais, e a gente cadastra nas comissões de estudos que ele quiser. Ah, boa, então vamos desde o começo, Clélia, então lá. Eu tô aqui na minha vida aqui de vidraceiro, resolvo que quero participar, então eu vou entrar no site, que site que é? www.abravidro.org.br. Certo, e aí lá eu entrei no site. Até no site da BNT também, que tem os dados do CBs. No caso de vidro plano, é o CB37. Mas ok, eu vou entrar então no site da Abravidro. Aí lá no site da Abravidro eu vou procurar ali aonde, que eu vou saber? Normas técnicas. Tem a informação lá de, por exemplo, agenda de reuniões, normas vigentes. Tem uma série de informações lá. E aí sempre tem o nosso e-mail, para que a pessoa possa entrar em contato. Então, ok, então entrei lá, aí eu sei que agora no dia 24/2 vai ter uma reunião sobre vidros de controle solar, certo? Isso. Aí eu chego lá e falo assim, eu quero participar, então eu sei que vai estar lá, dia 24/2 vai ter uma reunião, quero participar. Eu venho, te mando um e-mail que é... cb37@abnt.org.br. Legal, aí eu falo, Clélia, bom dia, quero participar da reunião. Aí você já vai me retornar, então, mostrando como que eu faço para participar. Sem dúvida. Olha, você nem precisaria me enviar esse e-mail. Ah, não precisaria enviar o e-mail. Porque assim, o e-mail é legal porque, por exemplo, eu posso a confirmação é muito boa para nós, para a gente poder dimensionar a quantidade de pessoas, os locais para as pessoas... Porque às vezes quando a gente não tinha, na antiga sede, por exemplo, a gente tinha um número limitado de lugares na sala de reunião. Então a gente não podia, não que a gente não pudesse receber, a gente podia. Só que aí, se tivesse muita confirmação, normalmente a gente ia para um outro local maior para poder recepcionar melhor, né? Para que todo mundo pudesse sentar e tudo mais. Então a confirmação é boa para você dimensionar, né, corretamente o local, a acomodação para as pessoas, a quantidade de café e água que a gente teria que servir, é por isso. Mas, como eu falo, se alguém cair de paraquedas aqui e falar, eu quero participar da reunião,
ele entra como qualquer pessoa, ele entra, senta e participa. Isso é muito importante que você está falando, porque assim, até eu mesmo já tive esse pensamento que não era muito acessível, então agora já sei que é acessível e que na verdade é até fácil ficar sabendo da informação, então, de quando vai ter uma reunião, quando não vai ter uma reunião. Então, muito legal. Então, e o cara também, você acabou de falar que não precisa ser associado a nada, de repente ele está passando lá, sabe que dia 24 vai ter uma reunião, tá passando lá, falou, opa, tô sem nada pra fazer, vou passar aqui, vou entrar aqui e vou participar. Pode entrar. Pode participar. Bom, tem mais uma coisa que você quer falar do CB37 especificamente? Eu não sei, porque tem muita coisa que eu posso falar do CB37. Primeiro, o que significa CB37? Vamos começar por aí, então. Comitê Brasileiro 37. Que é comitê brasileiro mesmo, é Comitê Brasileiro de Vidros Planos. E o 37 é o que? É a categoria do vidro plano? Não, esse 37 é só a numeração que a ABNT dá para cada CB. Tá. De acordo com a ordem que ele foi criado, por exemplo. Entendi, né? Entendi. Não tem uma coisa específica sobre isso. Só finalizando o processo normativo, né? Então, aí no caso, quando a comissão de estudos entende que esse texto tá ok, olha, a gente já abrangeu todos os pontos, a gente já completou o texto, esse texto é finalizado, né? E a comissão de estudos solicita a secretária, né, da comissão de estudos que envie o texto para a consulta nacional. O que isso significa? Esse texto ele vai para a ABNT, que é a gestora do processo todo de normalização, né, a gestora maior. Esse texto ele é revisado, ele é editorado, ele é corrigido ortograficamente. E aí ele vai para o site da ABNT. A consulta nacional nada mais é que a disponibilização do texto para a sociedade, né? Para que a sociedade avalie esse texto, palpite, critique, né? E aí, através do site da ABNT, no caso, todo mundo que for participar da consulta nacional no site da ABNT tem que se cadastrar previamente, fazer um cadastro e tal, e o acesso é gratuito, você não paga nada por isso. Você entra lá, cadastra direitinho, e aí você acessa o texto, e aí você lê, avalia e tal, e pode, no mesmo processo, colocar sua crítica, né? Colocar tudo que se você aprova, se você não aprova, se você aprova determinada coisa, mas não concorda com alguma outra coisa. Só que toda a avaliação tem que ser do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, olha, eu não concordo com esse requisito por causa disso, aquilo, porque baseado numa norma ou num outro documento internacional ou numa norma nacional, isso está em desacordo com tal. Ou seja, você tem que fazer uma objeção baseada em aspectos técnicos, com argumentos técnicos que refutem aquele conteúdo que está na norma, né? Não adianta falar assim, eu não gostei, achei que tá ruim. Não é assim, né? Acho que as pessoas têm que criticar com algum embasamento técnico. E aí fica 60 dias normalmente no site da ABNT para fazer essas críticas, para poder submeter à aprovação da sociedade como um todo. A Abravidro e o CB37 tem como norma também comunicar a todos os seus associados, colocar no site, colocar na revista, né, fazer uma newsletter, informando a maior quantidade de pessoas possível, né, dentro das possibilidades da gente, que aquele documento foi para a consulta nacional, que é justamente para tornar ciente, né, o maior número de pessoas que está lá e que está disponível para críticas e sugestões. Entendi. Então, legal. Bom você falar. Então, que não é só lá na reunião que é batido o martelo. Não, aí, beleza. Chegou lá na reunião, todo mundo entrou no consenso. É isso. Mas ainda assim ainda precisa passar pela consulta pública. As pessoas têm que falar, não, tô de acordo ou não. Exatamente. E fica 2 meses lá para poder ser apreciado, vamos dizer assim. Sim. Aí, dependendo do conteúdo das sugestões e tudo mais, se forem sugestões assim, apenas, esse parágrafo podia ser melhor assim, ou tipo,
não está bem escrito isso, minha sugestão é tal, que não mude, por exemplo, os requisitos básicos, nem a metodologia de ensaio, né? Esse texto normalmente ele pode ser até corrigido, tal, e aí porque não vai mudar o básico, a coisa mais fundamental da norma, que são os requisitos e os métodos de ensaio. Se só mudar, por exemplo, está escrito isso aqui, não está bem escrito, a sugestão é essa, tal, então, e não mudar basicamente o que está dizendo, esse texto ele é basicamente aprovado pela sociedade, por todos aqueles que entraram na consulta nacional. E aí esse texto ele é publicado, depois que ele é aprovado efetivamente pela sociedade. A comissão vai avaliar também esses requisitos, porque, por exemplo, dentro daquilo que eu estava falando com relação aos votos, né? Se o voto, tipo assim, todos os votos são avaliados pela comissão de estudos. E a comissão de estudos como eu disse, soberana para julgar, né, para poder avaliar aqueles votos e decidir se vai manter ou não, né? E quando um voto, por exemplo, aí tem lá um requisito que foi julgado tal pela comissão de estudos que deve realmente mudar. E aí, no caso, a consulta, aí é feita a alteração na norma e, dependendo do voto, ele volta para a consulta nacional novamente, até ser aprovado. Até ficar redondinho mesmo o texto e todo mundo concordar, inclusive a sociedade. Legal, então o pessoal chegou lá num acordo, aí foi colocado para consulta nacional, fica lá 2 meses. Aí eu cheguei, peguei uma outra norma técnica aqui, olhei e falei, nossa, mas está em desconformidade com essa norma aqui. Aí eu vou chegar lá, vou fazer, eu acho que está em desconformidade. Sim. Aí vocês vão receber uma notificação que eu falei que está em desconformidade. Aí, de repente, vocês olharam, realmente é uma questão a ser observada tecnicamente. Sim. Aí, eu que fiz vamos supor, a observação, qual é a resposta que eu tenho? Como que eu sei se aquilo realmente vai... Você vai receber um convite para participar da reunião onde vai ser avaliado o teu voto e tal, vai poder argumentar e vai ter a deliberação daquele voto na própria reunião. Né? E aí as pessoas vão deliberar e você vai e aí entra tudo no consenso, e como se efetivamente o teu voto que vai precisar realmente mudar a norma, aí muda-se a norma, né, de acordo com o consenso de todos. E no caso, se há um requisito ou se é o método de ensaio e tal, vai ter que voltar novamente para a consulta nacional. Até ser aprovado efetivamente por todos, como eu disse. Aí, quando é aprovado, quando está tudo certinho, no final da consulta nacional, essa norma já é realmente publicada. E aí ela vira uma norma brasileira. Então vamos lá, vamos falar assim, um reclamante, né, pra gente entender melhor. Então, um reclamante que viu alguma coisa que não está de acordo, ele é convidado a participar, e a resposta do debate ali que foi criado em torno daquela reclamação que ele fez, vai ser na própria reunião que ele foi convidado e que ele pode participar. Ele tem que participar. Todo mundo que faz um voto na consulta nacional, que tem uma justificativa técnica, que seja um voto válido, né, e que tem esse argumentação, ele é convidado, todos estão convidados para participar dessa comissão, dessa reunião da comissão de estudos, que vai deliberar a respeito dos votos da consulta nacional. Ah, tá. Então assim, ele faz a observação e automaticamente ele já é convidado. Então, ok, você tem essa reclamação, vem aqui pra gente conversar aqui e ver o que a gente resolve. Exatamente. Ah, legal então assim, né? É um processo bastante democrático, eu acho. Interessante, muito interessante. E para saber dessa consulta nacional sem entrar pelo site da Abravírus, se eu quiser entrar direto no site da ABNT, o que eu digito lá? Não, é no site da ABNT que você tem que tá a consulta nacional. Tá, é no site direto lá na ABNT. A ABNT. Lá tem os caminhos, né? Você tem que digitar. A gente, normalmente, quando faz a informação, tem o link lá para entrar em contato com a ABNT. Agora, se eu tiver alguma dúvida com relação ao caminho que pode ser feito, a própria ABNT também ajuda nisso, né? Ou aqui nós podemos ajudar também. Entendi. Entre em contato com a ABNT, ou se tiver algum problema até com o cadastro para se cadastrar para poder entrar na consulta nacional, a ABNT também ajuda, tem um departamento lá que auxilia a pessoa a entrar no site direitinho e fazer o voto.
Legal, boa. Eu acho que agora não ficou dúvidas nessa questão. E também acho que já resolveu grandes mitos aí que nós tínhamos de que era um grupinho fechado que se faziam as normas. Então é questão mesmo, como eu falei no último episódio, questão da gente querer participar, né? Sim, eu pessoalmente acho que, e a gente aqui enquanto Abravidro, CB37, fomenta muito a participação. Eu mando mais de 600, dependendo da comissão de estudos, a gente manda mais de 600 e-mails para participar. E tem comissões de estudos que tem 3, 4 pessoas só que vêm na reunião. Peraí, você envia 600 e-mails e só 4 pessoas comparecem? Às vezes. Então, é por isso que eu estou falando. Muitas vezes, porque assim, para fazer a norma é um trabalho voluntário, a pessoa não recebe nada para vir aqui nas reuniões. E às vezes tem que deixar os afazeres lá do seu trabalho para participar, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm a disponibilidade, apesar de ter o interesse, né, não tem a disponibilidade para participar. Por isso é que a gente tenta ao máximo, né, a colaboração das pessoas, porque é muito importante. E quanto mais pessoas participam, mais amplo é o diálogo, mais ampla é a discussão, mais a norma se torna mais abrangente e mais completa. E existe uma maneira da pessoa participar sem ser presencialmente? Sim, existe. O próprio e-mail do CB37, ou até no próprio e-mail de convocação que a gente manda e tudo mais, recebe as contribuições. A pessoa pode, olha, eu li a ata, ou eu li o projeto, né, que está no Live Link, que também é aberto. Eu gostaria de dar uma contribuição com relação a esse item aqui, olha, no item 4.3, sei lá, está escrito dessa forma, mas eu acho que tem que ser assim, 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 por causa disso, e eu gostaria e aí manda a contribuição para a gente. Essa contribuição é lida na ata da reunião subsequente ao envio dessa contribuição. E as pessoas que estão presentes avaliam a contribuição, avaliam o que foi dito, os argumentos, e aí delibera a respeito de como vai ser feita aquela contribuição, de como vai ser colocado naquele texto aquela contribuição. E isso também é registrado em ata, tanto a contribuição quanto o que foi deliberado a respeito daquele assunto na contribuição. Então, resumindo, dá para participar independente se eu tiver condições de estar presente, de repente, no dia eu não posso estar presente, sei lá, estou fora do Brasil, mas aí vai ter reunião, sei lá, teve reunião ontem, hoje eu já posso entrar lá no, como que você falou, link? No Live Link. Live Link. Nesse caso aí, a pessoa precisa solicitar o acesso para a BNT. Normalmente, nas comissões de estudos, todo mundo que participa, eu já mando a relação lá para o pessoal da BNT para poder fornecer o acesso para todo mundo que participa nas reuniões, né? Mas se alguém tiver interessado em participar, né, em ter acesso ao Live Link, normalmente são os componentes da comissão de estudos que têm esse acesso. Tá, mas se caso, vamos supor, eu fiquei sabendo que já está em andamento as reuniões, eu fiquei sabendo hoje que está tendo e quero dar uma olhada nos documentos, até mesmo para ver se eu tenho alguma observação ou não. Daí eu tenho que pedir então essa autorização para a BNT? Para a BNT. Aí acontece fácil. Normalmente, não tem problema nenhum, não tem restrição, porque o que tem que ficar claro é que enquanto a norma está sendo elaborada, o documento é aberto, né? Qualquer um que solicitar pode ser enviado o projeto. Então, aí legal, aí eu fiquei sabendo então, aí de repente teve uma reunião ontem que eu não participei, mas eu lendo esses documentos eu vejo que tem um detalhe no item 4.1 ali que não ficou legal. Então eu posso chegar ali e falar, eu acho que isso aqui não ficou legal, então eu posso me manifestar mesmo que não esteja presencialmente lá nas reuniões. O que é importante disso tudo, Gabriel, é que assim, que as pessoas quando se manifestam ou quando fazem uma crítica ou uma sugestão a respeito do texto, que ela tenha uma fundamentação técnica para isso, né? Que ela possa, quando ela critica ou quando ela coloca alguma observação para complementar alguma informação ou para melhorar alguma informação, que ela dê uma sugestão para isso, né? Porque não adianta falar assim, o texto não está legal. Mas aí fica muito difícil de você atender uma solicitação dessas, né? Agora, por exemplo, olha, aqui no item X
tá escrito desse jeito, mas eu acho que tem que ser dessa forma aqui, ó, por causa disso. Então, sim, aí você tem alguma justificativa, alguma explicação em relação àquilo que foi criticado. Então, aí fica muito mais fácil das pessoas que estão na comissão de estudos deliberar a respeito daquela sugestão. Quando você fala tecnicamente, não é que precisa ser um engenheiro perguntando, é só você falar, justificar por que você está fazendo aquela observação. Sim. Não só assim, não gostei, acho que não ficou legal, deu ruim, né? Tipo assim. Aí não vai adiantar nada. Entendi. Não, porque se eu falar tecnicamente, as pessoas pensam, nossa, então vai ter que ser um engenheiro. Não, na verdade é só você justificar aquilo que você... Por que você está observando aquele detalhe? Isso, até pela sua prática, até pela sua... até pela prática daquela determinado problema lá. Porque eu faço assim e não tem jeito, olha, tem que ser dessa forma, tal. Então, pode ser que não seja baseado numa norma, mas até na tua experiência pessoal a respeito daquilo, né? E aí, não que talvez não vá ser aceito, mas todo mundo vai entender por que você está dizendo aquilo e fica mais fácil de estabelecer um critério de avaliação. Né? Aí fica muito mais fácil de você avaliar aquilo que você está falando, porque uma crítica sem pé nem cabeça aí não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos para a próxima então. Tá bom. A gente sabe que é de interesse do vidraceiro, nós temos mais de 20 normas. Como que a gente faz para a gente expandir esse conhecimento dos vidraceiros? Porque uma das grandes questões que a gente tem avaliado pelas nossas pesquisas aqui, a gente percebe que o vidraceiro, assim, que existem duas realidades. Existem três, né? O primeiro é o vidraceiro que sabe da existência e segue, que são raros na verdade. O segundo é o cara que sabe, mas, tipo assim, ele acha que não se aplica a norma no dia a dia, porque ninguém usa, então não usa. E o cara que não sabe que existe. Como que a gente faz com esses dois últimos? Tanto do cara que sabe que existe, mas não aplica porque ninguém aplica, e do cara, principalmente, que não sabe que existe. Tem cara trabalhando há 20 anos no mercado e não sabe que existe uma norma técnica de boxe, por exemplo. Como que a gente faz pra gente divulgar mais isso aí? Qual que você acha que seria a nossa parte como vidraceiros, como formadores, da parte da Abravidro, da parte das beneficiadoras, do mercado como um todo? Como que a gente faz para poder fomentar mais esse conhecimento? Olha, a gente, enquanto Abravidro, né, nós fazemos inúmeras palestras, né, seja em universidades, em cursos a gente faz palestra no curso do Senai, a gente faz palestras em eventos em várias partes do Brasil, feitos por entidades associadas à Abravidro também, que reúnem vidraceiros, reúnem arquitetos, engenheiros, estudantes, ou seja, e aquilo, bem dentro daquilo que eu falei bem no comecinho, qualquer oportunidade que nós temos para poder divulgar a existência da norma, divulgar a importância do cumprimento da normalização, nós aproveitamos. É um trabalho de formiguinha, às vezes mas se cada um fazer um pouquinho, né? Vocês, enquanto vidraceiros que conhecem as normas e utilizam, se você falar para o seu cliente disso, se você falar para o seu colega vidraceiro, se falar para todo mundo que você tem acesso, né? Eu acho que um dia a gente vai ter uma gama maior de pessoas que conhecem norma e aplicam. No nosso site tem muita informação a respeito, a gente procura fazer matérias, fazer papers, fazer newsletters, todos os canais que nós temos, a gente fala e divulga a norma. E também na revista, né? Sai bastante coisa na revista também, né? Todo mês sai pelo menos 2 ou 3 reportagens ou matérias que citam normas, que falam das normas. Tem a coluna falando em normas. Como eu disse, tem o nosso site que tem inúmeras informações a respeito disso. Assim, eu sei também que as empresas vidreiras também fazem trabalhos de divulgação em eventos, né? Com relação à divulgação de normas, da importância do cumprimento das normas. Então, são várias oportunidades que tem, a gente aproveita cada uma delas. Só um exemplo que nós tivemos alguns anos atrás, que foi quando a Guardian começou a divulgar muito forte o espelho Guardian, que na época foi um sucesso tremendo, e até hoje, na verdade, o espelho é muito conhecido, né? O espelho Guardian hoje, ainda hoje é muito divulgado, porque foi muito bem trabalhado a questão do marketing.
E um dos acessórios de marketing que eles utilizavam era justamente a distribuição da norma. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, mas tinha um monte, assim, sabe? Eles encaparam como Guardian, aí tinha lá um símbolo da ABNT com a Guardian, mas eles disponibilizaram, assim, várias normas. Então todo mundo que chegava lá, vidraceiro, que chegava lá, a gente distribuía aquela norma de graça. Isso será que não seria também uma opção, de repente, de uma fabricante, de uma indústria, ou até de um beneficiador, sei lá, fazer não sei como é que funcionaria isso, fazer um contrato com a ABNT para poder baratear esse preço e distribuir essa norma mais facilmente para que isso chegue realmente na mão do vidraceiro? Olha, as microempresas já têm um convênio com a ABNT para poder ter a norma mais barata. Tá, as microempresas então já têm isso. Já tem isso, é só buscar juntamente a ABNT e tem essa possibilidade. Outra coisa também, você falou que com relação a várias normas que são do interesse do vidraceiro. Se você fizer uma coletânea também de normas, né, vamos supor, eu preciso dessa. Aí a ABNT pode fazer essas coletâneas, essas reuniões de normas, num bloco único assim, e sai mais barato também, né? Eles fazem um desconto também para a microempresa. Tem também um trabalho que a Abravidro faz, que é distribuir normas para todos os seus associados. Todos os associados da Abravidro recebem gratuitamente, mensalmente, uma norma para compor o acervo do setor vidreiro. Eu, por exemplo, eu tenho uma norma aqui que a Sebrae me enviou. Tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui a de vidro float, tem a 7199, né? Projeto de educação e aplicação de vidros de construção civil, espelho de prata, vidro laminado, guarda-corpo edificações e espelhos de prata, beneficiamento e instalação. Então, assim, isso a Sebrae me mandou e não me cobrou nada. Me mandou aqui um conjunto de normas, então acho que isso é uma atitude legal, né? De você poder também... Mas como que faz? Eu não posso, por exemplo, pegar esse aqui que a Sebrae me mandou, eu não posso copiar isso aqui, até porque está escrito cópia não autorizada. Sim. Como que vamos supor? Aí o cara teria que comprar mesmo, mas sei lá, de repente eu aqui como setor vidreiro, vamos fazer um curso que entra, por exemplo, normas, né? Pessoal, hoje eu vou fazer um curso de vidraçamento de sacada e a gente vai entrar fundo na norma a 16259. Eu não posso copiar a norma e entregar para eles no material didático, né? Você estaria copiando a norma. Mas você pode reproduzir algumas partes da norma para poder explicar melhor isso para eles. Mas eu não posso entregar Não, você não pode entregar a norma para eles. Copiar a norma e entregar. Isso eu não posso fazer. Mas se eu quisesse fazer como beneficiador, falar, eu vou presentear todos os meus vidraceiros aqui com uma norma, igual a Guardian fez naquela época. Ela adquiriu a norma da ABNT, todos os exemplares, normalmente pode até ter adquirido com algum benefício pela quantidade e tal, e aí ela distribuiu. Da mesma forma que a Abravidro faz. A Abravidro adquire as normas da ABNT e aí ela distribui para os seus associados. Então ela compra as normas da ABNT para poder distribuir. Ah, boa, então, tá vendo? Aí você de repente fica a dica para os beneficiadores aí, de repente deixar o seu cliente mais consciente também, né? Seria uma boa alternativa, né? Seria. É uma forma de difundir mais as normas, né? Vamos supor que eu estou concorrendo com uma obra que foi aquilo que o Rafael nos falou no último episódio. Ele falou que a empresa dele estava quebrando porque ele tenta trabalhar nas normas na região dele e tem muito vidraceiro que trabalha fora das normas lá. E ele vê que o cara está fora da norma. Por exemplo, ele está vendo que o cara está colocando vidro temperado de 6mm num guarda-corpo onde não pode, onde deveria ser laminado. Como que ele se protege? Qual é a vantagem do cara realmente trabalhar dentro das normas, sendo que muitas vezes o mercado já está viciado em comprar produtos de qualquer jeito, fora de norma? Olha, assim, é muito complicado. Eu sei que é complicado para a situação, mas eu não tenho como dizer para você, não, você faz errado mesmo assim, de forma nenhuma. Eu acho que nada compara, né? Nada é melhor do que você, quando você for dormir, você assentar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque, olha, eu fiz de acordo com o que foi, de acordo com a normalização. Se houver algum problema, Deus o livre, esse vidro cair, esse vidro quebrar e a pessoa cair de lá de cima, no caso de um guarda-corpo e tudo mais, eu não vou ser responsável por isso. Tá, mas assim, existe alguma questão que eu possa fazer? Por exemplo, até mesmo porque eu sei que não pode colocar vidro temperado no guarda-corpo, como o meu concorrente está fazendo. Então, assim, eu ver também ficar quieto, eu acabo sendo omisso e conivente com o erro.
Aonde que eu poderia denunciar isso? Falar assim, ó, tá vendo? Tem um cara ali que tá colocando a vida das pessoas em risco ali, porque ele colocou um vidro que não pode. Como, por exemplo, colocar, sei lá, um vidro, tô vendo que o cara colocou um vidro comum numa cobertura, onde vai ficar pessoas embaixo, pessoas que estão inocentemente ali, correndo um risco enorme, e eu sei que aquele pessoal tá correndo um risco de vida ali, e não posso ficar quieto, eu quero me manifestar de alguma forma. Para quem que eu posso recorrer nesse caso? Talvez o Ministério Público. Ou os bombeiros, de repente, que dá o habite pro cara? Então, os bombeiros, eles têm essa função de dar o habite e tudo. E eles têm uma... No caso, por exemplo, do bombeiro de São Paulo, especificamente de alguns estados do Brasil, eles têm até a 7199 incorporadas na instrução técnica, né? Onde tem essa proibição. E seria uma forma também de não liberar o habite para o cara, mas eles não têm a função de punir, né? Eles têm a função de indicar que aquela obra não está de acordo com as normas do bombeiro. Então, porque assim, eles não atuariam como polícia mesmo, né, de fiscalizar ali. Então vamos supor que ele já tenha dado habites ali, né? Porque tem muitos daí também, né? Tem o tal do puxadinho, né? A gente sabe, a gente também não vai ser inocente, porque assim, tem cara que faz uma casa, daí ele faz metade da casa e tira o habite. Depois ele continua com a outra metade, porque já tirou o habite, né? Isso acontece muito, a gente vê isso todo dia. Então vamos supor que esse cara já tenha recebido o habite. Ainda assim, o bombeiro tem como atuar? Eu não saberia te dizer, Gabriel, como fazer nesse caso, assim, mas eu acho que vale a denúncia, sim. Porque assim, eu já senti muita vontade de denunciar porque assim, um cara era um ex-cliente meu, a gente passou para ele aquilo que era certo, perante as normas, li para ele lá, mostrei para ele, ele tirou uma cópia da parte onde eu falei para ele da norma lá, que era uma página especificamente, e ele fechou com um concorrente nosso, utilizando vidro comum no guarda-corpo, isso num prédio. Falei, cara, isso não pode, cara, você vai matar alguém, assim, tipo assim, ele olhou pra mim e virou as costas e falou, sabe assim, ele não falou nada, mas eu me senti como assim, você não sabe de nada. Então assim, eu fiquei com muita vontade de denunciar ele, e eu tô te perguntando porque eu fiquei pensando, pra que eu denuncio isso? Pra que tipo de órgão que eu falaria? Porque assim, eu estaria fazendo a minha parte, nem tanto como concorrente, mas como cidadão que estava vendo o cara colocar uma arma ali para fora do prédio. Porque é a mesma coisa de eu ver alguém apontando uma arma para uma outra pessoa e não fazer nada. Então assim, porque aquilo ali é uma arma que está apontada para alguém que está lá embaixo, que uma hora vai cair e vai matar um lá embaixo. Então você está entendendo? Porque assim, tinha também, não só a questão de eu ser parte integrante do mercado, como também tinha a questão de cidadania, de ver que aquele cara estava fazendo alguma coisa que uma hora ou outra vai matar alguém. Sabe? Então, assim, eu denuncio para quem? Para polícia, para o bombeiro, para o vereador. Então, assim, tem essa questão também, né, de a gente saber para quem recorrer isso. Não poderia ser assim, eu ligar para a Bravida, Bravida, tem um caso aqui na minha cidade, assim, assado? Nós não temos esse poder. Porque, assim, sou eu contra uma construtora, entendeu? Eu, Gabriel, pequenininho, com a minha vidraçariazinha lá, contra uma mega construtora. Então, assim, você não tem força, tem que ser um órgão competente, alguém que tenha força para poder punir. Então, eu acho assim, o bombeiro, ele tem essa coisa da fiscalização das obras, né? E acho que ele deve ser comunicado e se houver a possibilidade de embargar a obra e de alguma forma fazer... Porque já houve casos do bombeiro pedir para trocar, ele tem que trocar mesmo o vidro que estava instalado errado. Né? Isso já ouvi casos, principalmente em casos de construtora para Minha Casa Minha Vida, ou que são financiamentos da Caixa Econômica Federal, por exemplo, onde todas as normas devem ser cumpridas, né? E isso é efetivamente seguido, né? No caso de uma obra com financiamentos assim, de órgãos governamentais. Agora, denúncia, não existe assim, um local que eu possa te dizer para denunciar. Infelizmente, não tem. A norma, aí até eu achei muito legal que você disse isso num outro fórum, na entrevista lá que você fez com os vidraceiros, que no caso de um acidente, no caso de um BO, né, quando não é cumprida uma norma tal, a norma, vamos supor, se há um desacordo, né, uma instalação em desacordo com a norma vira lei, né? Ela tem poder de lei no caso de uma irregularidade nesse caso, mas infelizmente ainda tem que acontecer um acidente.
Isso é que é o errado, na minha opinião, né? Isso não deveria ter essa possibilidade. Quer dizer, só se cair um vidro, se machucar alguém, é que a norma vale como lei. Também tem o direito do consumidor que fala que você não pode colocar um produto na rua, né? Você como comerciante não pode colocar um produto na rua se ele estiver em desacordo com as normas. Então, acho que... Por isso que eu falei do Ministério Público. Então, acho que só nisso já demonstra que a norma não é só um documento que pode ser colocado na gaveta e pronto. Ela precisa ser mais praticada, vamos dizer assim. Ela precisa, de alguma forma, ter um mecanismo para fazer com que ela seja cumprida. O Ministério Público, eu acho que talvez seja o... Porque ele é mais abrangente, né? Eu acho que ele pode ter a força de alterar alguma coisa. Vamos então agora pular para um assunto aqui que me chegou, na verdade esse assunto me chegou hoje, que como eu sempre falo, a rádio é dos vidraceiros e sempre que eu vou entrevistar alguma pessoa, eu sempre pergunto para eles se eles têm alguma dúvida, se eles gostariam também de participar indiretamente. E me chegou um fato aqui que eu acho interessante a gente falar. Então falaram para mim que esse fato aconteceu em Jundiaí, São Paulo, um sobrado, tinha um sobradinho lá, aí a moça estava no quarto superior do sobrado, aí bateram palma no portão da casa dela, ela foi ver quem era, se apoiou no vidro, o vidro estourou, a mulher caiu, porque era um sistema tipo de bottoms, né? Que você fixa só pente pela parte de baixo. E o vidro era só temperado, o vidro estourou, a mulher caiu, e aí constataram-se dois detalhes. Primeiro que era um vidro temperado, somente temperado, monolítico temperado, em um guarda-corpo, coisa que é proibido. E o segundo fato que foi constatado, isso eu não sei se é verdade ou não, mas assim, isso foi passado pra gente, mas vamos supor que seja verdade. Segundo o pessoal que analisou os vidros, viram que os vidros também estavam com cacos muito grandes. Então, além de ser um temperado errado no local errado, ainda, segundo o fato, ele estava mal temperado. Os cacos estavam maiores que 2 centímetros. Então, aí a gente viu 2 erros. Erros do vidraceiro, que colocou errado lá, do vidraceiro do serralheiro que colocou errado, um vidro que não pode, mas também o erro da têmpera que... mesmo assim que o vidro estouraria, né, por estar em local inadequado, ele não poderia quebrar daquele jeito. Então, assim, a pergunta que o pessoal faz é o seguinte: Gabriel, quem fiscaliza os fornos de têmpera? Já que eu tenho que oferecer para o meu cliente produtos certificados, já que eu tenho que, né, até as normas, por exemplo, falam, a norma fala para você fazer várias coisas, fala assim, consulte o manual de instruções do fornecedor. Então, assim, quem fiscaliza? Existe alguma fiscalização dos fornos que, por exemplo, os que estão certificados pelo Inmetro, por exemplo? Não existe uma fiscalização, existe um processo de certificação onde o vidro certificado, ele não só passa pelos testes, quer dizer, o teste de fragmentação, por exemplo, o teste dimensional, tem o teste inicial que faz todos os ensaios e depois faz as avaliações periódicas com relação não só ao produto, mas também ao sistema de produção, ao processo de produção. Tá, mas esse teste é feito só quando ele vai fazer lá o teste no Inmetro ou ele é periódico? Não, é periódico. Vamos supor, você faz os testes iniciais, tá? Todos os testes. Aí você recebe a certificação. E aí, periodicamente, é feito as avaliações, de acordo com o sistema de certificação, é feito os sistemas de recertificação. Então, você tem os ensaios de rotina, os ensaios de recertificação e todo o processo. Você tem que fazer novamente os ensaios para que a sua certificação permaneça. Durante em um ano, quanto tempo que faz esses ensaios? Eu não tenho, eu posso verificar qual é a periodicidade, eu não tenho assim, porque depende desse processo do Inmetro, mas é feito o processo periodicamente, né? Eu acredito que seja de ano em ano, mas eu não tenho exatamente essa periodicidade, posso até me informar para não falar bobagem, mas é feito os ensaios novamente para poder manter essa certificação. Então, porque o vidraceiro muitas vezes questiona, até hoje a gente estava até um pouco antes da gente entrar agora no ar, a gente estava numa discussão aqui no grupo do WhatsApp justamente em torno disso. Falou, Gabriel, tudo bem, mas é difícil cumprir as normas, por exemplo, que assim, a própria norma me diz para que eu consulte lá o manual de instruções do meu fornecedor. Então, isso, teoricamente, todos os fornecedores, né, de ferragens, de sistemas de envidraçamento de sacada, de vendedor de kit, de alumínio, teriam que então me fornecer um manual de instruções, manual de montagem. Isso deve ser exigido mesmo, porque assim, muitas vezes as pessoas confundem a norma com o manual.
e ela não é um manual, né? Porque assim, se a gente fizesse um manual, ela iria totalmente engessar a norma no sentido da evolução tecnológica e tudo mais, porque o que a norma estabelece? Ela estabelece requisitos mínimos de qualidade e a forma como você vai avaliar. Ela fala então de desempenho do produto, como deve ser o desempenho do produto. Agora, a forma, quantos parafusos você vai colocar, o tipo de material, inclusive, que você vai usar, muitas vezes isso não é citado, porque depende, você tem que fazer o ensaio do produto para avaliar se aquela tua solução que você deu, daquele teu produto, atende à norma, né? Não é o desempenho do produto como um todo, não vai te ensinar como você instalar, como você fazer, principalmente como você fazer o produto. Então, por isso é que você tem que solicitar o manual do teu produto. Todo o produto tem que ter um manual. Isso que você falou é muito importante, porque assim, algumas coisas que a gente ouve, né? Até hoje mesmo eu ouvi esse questionamento, falei assim, Gabriel, lá fala que eu devo colocar um parafuso de aço inox, mas não fala exatamente qual o parafuso que eu devo usar. E também não fala qual a distância, fala só a distância mínima em alguns locais, mas assim, depois das extremidades, onde eu coloco. Então assim, vale reforçar isso que você falou, que a norma não é um manual de instruções. É para dar um parâmetro, né, de desempenho do produto. Mas assim, manual de instruções que tem que fornecer é o fornecedor do sistema, do alumínio ou da ferragem. Então você concorda comigo que todas as empresas que fornecem esses materiais, eles deveriam fornecer com manual de instruções? Sim, teria que ter. Até porque, por exemplo, tem coisas fundamentais, vamos lá falar de envidraçamento de sacada, né? Que a norma fala que você tem que ter uma ancoragem correta, você tem que ter uma fixação correta. Agora, ela não vai te falar que você deve usar X adesivo ou X parafusos. Não vai te falar isso. Agora, como a forma correta de estar, porque assim, também para cada caso é um caso, cada vão é um vão. Nem todo vão vai ser da mesma forma. Por exemplo, tem hora que você tem uma viga, tem hora que você tem uma laje, não sei, cada instalação é uma instalação, né? E a norma não poderia estabelecer isso. Ela fala o desempenho que tem que ter, que a fixação tem que estar de acordo com o tamanho do teu vão, peso do teu sistema. Então, para cada caso é um caso, né? Pode ser que coisas possam ser idênticas, pode, mas, por exemplo, você tem que avaliar, você tem que ter a noção de fazer o melhor dentro daquela situação que se apresenta. E você falando isso, você reforça a questão de que vidraceiro, ele não pode estar vidraceiro porque caiu de paraquedas. Nada contra, de repente, igual o Thiago falou no penúltimo episódio, o cara relojoeiro vai ser vidraceiro. Bom, de repente o cara pode migrar para o ramo de vidraceiro. Mas isso não quer dizer que vidraceiro é bagunça, né? Que o vidraceiro, de repente, o cara aprendeu a apertar 3 parafusos, se torna um vidraceiro. Isso, Clélia, é uma questão muito pulsante hoje. Quem diz que um cara é vidraceiro ou que o cara não é vidraceiro? Quem diz que tecnicamente ele está preparado ou não está preparado? O que nós temos hoje no mercado para poder falar, de repente uma certificação, que a gente não sei se tem, mas como eu posso hoje me certificar, e até o Daniel falou no último episódio, ele falou assim, eu quero certificar minha vidraçaria, porque eu quero ser reconhecido como uma empresa boa, e se tiver alguma coisa na minha vidraçaria que não está de acordo, eu quero que algum órgão certificador, como é o caso, sei lá, do ISO, por exemplo, que funciona assim, né, o cara vem, faz uma auditoria, fala, isso aqui você tem que arrumar, isso aqui você tem que fazer, você tem que mudar esse processo. Então assim, ele queria que algum auditor, algum órgão fosse na vidraçaria dele e desse uma certificação para ele, né, e lógico, mediante aos ajustes que ele fosse fazendo na vidraçaria. Hoje a gente não tem esse órgão ainda que pode falar que um cara é vidraceiro e que um cara não é vidraceiro, né? Ainda não. Existem tem um projeto, está tendo algumas certificações de funções, por exemplo, pintor, eletricista, existem a certificação do profissional.
Isso a BNT está em processo, tem vários processos em andamento que já foram finalizados com relação a algumas profissões, algumas ocupações nesse sentido, como eu te expliquei. Então, a pessoa pode ser certificado, né? Porque para isso tem que ter, para ter uma certificação, você tem que primeiro ter uma norma, né? Você tem que ter uma norma que estabeleça os requisitos de avaliação para aquele determinado fim, daquele determinado atividade, né? E aí tem um processo disso, né? Que a partir da norma você tem toda uma série de requisitos e procedimentos que devem ser cumpridos para você ser certificado enquanto atividade. Isso pode ser feito. Já acontece na ABNT algumas certificações de atividades. Então isso pode ser feito. Agora tem que ter curso, né? Assim, acho que tem que ter um curso formal que possa, obviamente, formar esses profissionais. Bom, outro questionamento que chegou pra gente aqui foi sobre a 16259. Foi especificamente sobre a 16259, que fala o seguinte: Gabriel, por que aprovou o vidro temperado no revidraçamento em sacada e não se aprovou a película de segurança? Você pode falar pra gente? Posso. Bom, com relação ao vidro, isso foi uma longa discussão. Por que pode ser tanto temperado como laminado? Porque o envidraçamento de sacada ele não tem uma função de guarda-corpo. Por quê? Porque ou ele é instalado por dentro de um guarda-corpo ou acima de um guarda-corpo. Então, de acordo com a 7199, né, você não pode ter um vidro temperado como guarda-corpo ou como fachada abaixo de 1,10 m. Agora, acima de 1,10 m você pode ter vidro temperado. Com relação à película, é o seguinte, a película ela não tem hoje uma normalização que ampare a colocação da película. Houve uma discussão muito grande com relação a isso. E qual é o problema? A gente não tem uma avaliação do produto hoje. A gente não sabe se o que está sendo colocado no envidraçamento é um isofilme, é um contact ou é uma película de segurança, porque não tem como avaliar esse produto. E outra coisa também, há cuidados que devem ser tomados antes da instalação dessa película. Por exemplo, você tem que aplicar a película em toda o perímetro do vidro e depois fazer a instalação por dentro do perfil. Você não pode ter um tempo de cura, né, para ter o resultado disso. Então são N variáveis que interferem no desempenho do vidro com película, né, que não pode ser simplesmente colocado sem ter toda uma série de avaliações e requisitos com relação a isso. Então, a comissão de estudos optou por não colocar, não que ela proíba, né? Mas não está normalizado. Porque também tem, até essa questão surgiu hoje, né? Por exemplo, o cara colocou a película e a película, obviamente, está pro lado interno, né? Aí, sei lá, arranhou a película. Poxa, aí aquela película está colada junto com o leito lá dentro. Como é que eu faço? Eu vou ter que perder esse vidro, porque como é que eu vou descolar do leito, né? Até tem jeito de descolar, mas assim, pelo menos o leito eu irei perder. Então isso até mesmo poderia, entre aspas, induzir a pessoa simplesmente a recortar a película ali bem rente ao leito e instalar a película sem estar fixada, sem estar ancorada lá no leito. Esse é outro problema. Então, esse é outro. E aí se torna uma instalação extremamente perigosa. Porque se o vidro não tem a ancoragem, se a película não está ancorada totalmente no vidro, se houver a quebra, esse vidro pode ser muito mais perigoso de cair como um todo, né? Cair a peça inteira do vidro e não em fragmentar. E aí é muito mais letal, né? Muito mais perigoso a queda inteira do vidro do que fragmentos. Sim, perde a questão de ser um vidro de segurança, porque o que define o vidro temperado ser um vidro de segurança é que ele se ele quebrar, ele quebra em pequenos pedaços, entre aspas, não cortantes, né? Em pequenos fragmentos. Quando você coloca Exatamente. A película ali, o vidro vai ficar solto, porque aquela parte que está dentro do leito vai ficar colada lá no leito, mas né, aquela parte inteira vai cair unido pela película de segurança, entre aspas. E se chocar com alguma pessoa lá embaixo, é muito mais letal do que os fragmentos. Sem dúvida.
sem dúvida. E nessa questão, então, é uma outra polêmica também que tem, polêmica não, mas assim, uma questão que ficou meio assim, por ser área de passagem, porque normalmente os envidraçamentos, eles ficam de frente com áreas de passagem. Também não tem esse problema do vidro temperado cair em cima das pessoas, ou em cima do carro, em cima de... Também não tem esse problema, sabe, um vidro que está lá no 15º andar, cair também sobre as pessoas que estão lá embaixo? Mas isso teria, assim, pode acontecer, né? Mas é assim, isso pode acontecer em qualquer tipo de aplicação, mesmo numa janela, mesmo com outro tipo de aplicação do vidro temperado. Tá, nessa questão, então, vamos supor que o cara tem um vão grande ali, eu não estou nem falando de prédio, estou falando de um sobrado. Então o cara pegou e deixou um vãozão enorme ali, vamos lá, de 2.500 de altura por 2.500 de largura. Vamos supor, esse envidraçamento, ele é o limite da residência, ele não pode ser colocado, então, envidraçamento de sacada de baixo até em cima. O cara tem que criar ali um guarda-corpo com mais ou menos 1,10 m de altura. Não. E depois daí sim subir o envidraçamento, porque o envidraçamento de sacada ele não pode atuar como guarda-corpo. Não. O envidraçamento de sacada, ele não é um guarda-corpo. É aquilo que a gente falou. Normalmente, o envidraçamento de sacada, ele é ou por dentro de um guarda-corpo ou em cima de um guarda-corpo. Ele jamais pode ser utilizado como fachada. Ele não é uma fachada. Então, se o cara for colocar na fachada ali, ele vai ter que ter um tubo, e embaixo desse tubo ali, obviamente, corretamente especificado, né, que aguente a resistência ali, abaixo desse tubo ele tem que ter um vidro laminado. Sim, até 1,10 m. E acima daí ele faz o que ele quiser, mas não, se faz o que quiser não, né? Coloca vidro temperado pelo menos. Mas abaixo desse tubo de 1,10 m, ele tem que colocar laminado ou laminado temperado. Porque assim, por todas as tipologias que a gente viu durante a norma, né, e que foram, dentre os vários fabricantes que tinham, eles foram unânimes, né, que não há esse tipo de utilização de guarda-corpo, porque aí, no caso, de um envidraçamento, né, ele está sempre ou por dentro ou acima de um guarda-corpo. Nós temos algumas questões envolvendo o guarda-corpo, até que foi o que motivou, na verdade, o nosso debate do episódio 4, né, normas técnicas versus vidraceiros, porque a gente recebeu algumas fotos de um envidraçamento de sacada que tinha caído. E por sorte, né, Deus colocou a mão lá e falou, vai cair para dentro. Ele não caiu para fora, ele caiu para dentro da sacada do cliente. E quando eu observei a foto, eu reparei que, na verdade, a coluna, né, onde teria que ter um pontalete, entre aspas, ali, tinha só uma cantoneira. Então, acho que com a pressão do vento, aquilo forçou, estourou lá embaixo, porque lá não era um pontalete como manda a norma de guarda-corpo, né, a 14718. Então, assim, aí eu falei, os dois erraram, porque o cara que fez o guarda-corpo fez errado, né, porque colocou, ao invés de colocar um pontalete, um chumbador, no caso, pontalete, colocou uma cantoneira. Mas o cara que colocou o envidraçamento também tá errado, porque o cara colocou em cima do guarda-corpo sem testar, sendo que a norma de envidraçamento de sacada pede que, se for colocar em cima do guarda-corpo, que o guarda-corpo seja testado. Teria que checar se o guarda-corpo está de acordo com a 14718. Agora vem a pergunta. Eu trabalhei muito tempo em prédios e eu vi agora, semana passada, eu vi um teste sendo feito por um vídeo aqui que nos enviaram no grupo, de um teste sendo feito nos prédios. Eu nunca vi ninguém fazendo nenhum teste de guarda-corpo nos prédios. E, segundo a informação que nós temos aí também, que estava rodando no WhatsApp hoje, é que essas empresas, as extrusoras, elas também, a maioria delas não fizeram teste nos produtos que elas fornecem. Quem tem que fazer o teste? A extrusora tem que fazer algum teste. Então vou comprar alumínio e vou fornecer um guarda-corpo para o mercado. Eu também tenho que fazer um teste, mas assim, o produto tem que sair da extrusora já testado ou não? Não, é o sistema de guarda-corpo que tem que ser testado, não só o material, né? Então é o sistema como um todo, a forma como ele é fixado, o tipo de material, do qual, assim, a composição do sistema como um todo. Então tem que ser reproduzido no ensaio, ou então testado em loco, aquele guarda-corpo, da forma como ele está, tipo, como ele está, não é o alumínio ou o que está compondo, é o sistema como um todo que tem que ser testado. Então, se a extrusora lança um sistema, automaticamente ela tem que testar. Então, eu já vi alguns testes no YouTube, como é o nome daquela empresa grande mesmo? Alcoa?
Alcoa, da Alcoa. Eles colocaram lá. Foi o único teste que eu vi, na verdade, até hoje, de impacto do corpo mole e tal. Então eles fizeram todos os testes, porque eles têm um sistema. Mas a gente tem visto aí alguns sistemas sair no mercado que a gente não sabe se é certificado ou não. Até mesmo porque a questão das extrusoras tem muita coisa errada, né? Por exemplo, a Alcoa tem as suas linhas de guarda-corpo, mas todas as extrusoras praticamente copiam aquela linha e colocam no mercado, até com o nome da própria Alcoa lá. Então tem muito essa questão também de como é que vai certificar isso aí, sendo que a própria Alcoa não é a que vende aquela linha, né? Sem dúvida. E aí, no caso, a certificação, como eu disse, é do sistema, de como foi instalado também, porque isso é fundamental para o desempenho. Não adianta ter o vidro correto, o tipo de estrutura correto, se ele não está fixado correto, se ele não está fixado corretamente, então, ancorado direito. Então, a forma, é o sistema como um todo que tem que ser testado. Então, na verdade, pelo que eu entendo, o vidraceiro deve comprar, então, lá o seu sistema, né? Sei lá, vamos falar de envidraçamento em sacada. Então, eu compro o envidraçamento em sacada da empresa A. E aí o ideal, então, é que eu, de repente, colocaria o nome nesse sistema, já que não tem nome, né? Colocaria o nome Sistema do Gabriel. Esse aqui é um sistema bom. E aí eu testo aquele sistema, de repente, na Falcon Bauer. E aí coloco lá, Sistema do Gabriel é composto por... Aí eu coloco perfil assim assado, batedor assim assado. Então também, aí eu teria como, né, testar esse produto, mesmo que a empresa que me forneceu não tenha os testes, mas aí eu testo e dou nome no meu produto. Pronto, aí ficaria uma coisa mais certa. No caso, é isso. Você tem que testar a tua solução. Então, você tem lá o teu tipo de perfil, teu vidro, teu tipo de fixação, teu tipo de ancoragem, e aí você testa aquele produto e aí você recebe um laudo. E aí, no caso, é fundamental isso, o memorial descritivo do teu produto, né, que tem que eles aprovam aquele memorial, naquela composição. E eles são detalhistas com relação até ao tamanho, a bitola do perfil, o tipo de parafusos, quantidade de parafusos, tipo de fixação. Então, tudo isso tem que ser descrito e comprovado, né, no ensaio. Então, e eles aprovam daquela forma, daquele jeito, com aquelas características. Então vamos supor, eu peguei aí um sistema, comprei um sistema no mercado de envidraçamento em sacadas, eu mesmo montei esse sistema aí, eu comprei o perfil da extrusora A, comprei a rodana do fornecedor B, assim, eu mesmo vou montar, eu fui comprando as melhores peças que eu achei no mercado e vou montar o meu sistema. Como isso não é certificado, eu mesmo vou lá na Falcon Bauer e vou testar isso aí. Esse sistema que eu vou montar, ele tem que atender a 16259, né? Ele não pode ser menos que o que está descrito aqui. Ele tem que atender aos ensaios, né? Aos requisitos estabelecidos pela NBR 259. Tá, então assim, menos que isso não pode. Se sei lá, tem um teste lá de, vamos supor, aquele de abrir e fechar lá, como é que é o nome? Teste de ciclagem. Teste de ciclo, né? Isso. Acho que são 10 mil ciclos, não é isso? Exato. A norma aqui. É 10 mil, né? São 10 mil. 10 mil ciclos. Aí eu cheguei lá, coloquei minha rodaninha lá, o cara abriu 5 mil ciclos e quebrou. Então não passou. Isso. Aí a Falcon Bauer, ela vai me emitir o quê? Ela vai emitir o que aconteceu, né? Ela vai notificar o que aconteceu. Com 5 mil ciclos o negócio quebrou. Isso. Ela vai te dar o relatório do ensaio, ela te dá o relatório que ele foi reprovado, em que momento ele foi reprovado, o que aconteceu. Normalmente é com foco, eles mostram para você. Você pode acompanhar também o ensaio, normalmente, né? Mas lá você vê o que aconteceu com o produto. Mas isso não proíbe eles de fornecer o produto. Não. Ou proíbe? Não proíbe. Eles vão continuar fornecendo, mesmo que não tenha passado, não tenha atendido o que a 16259 fala. Isso pode acontecer, lógico, infelizmente, isso acontece. Mas como não há uma certificação compulsória, né? Nesse caso, você normalmente continua. A maioria das empresas hoje não tem um laudo de produto, porque no caso aí não é nenhuma certificação, no caso é um laudo de conformidade com a norma, que é estabelecido quando você faz o ensaio do produto de acordo com a norma. Então eles te dão um laudo, se você for aprovado no ensaio, eles te dão um laudo de aprovação de acordo com a NBR 16259. Então, na verdade, Clélia, esse acaba sendo um trabalho mais do vidraceiro,
em selecionar o seu fornecedor, né? Sim. Porque então, pelo que eu entendi, não tem nenhum órgão que vai falar, não, o seu sistema não passou no teste, não vai ser comercializado. A gente não tem um órgão que faça isso hoje. Não tem. Então, é eu como fornecedor, eu como cliente, né, que vou fornecer esse produto amanhã ou depois para o meu consumidor final, é eu que tenho que, meu querido, o seu sistema, ele está dentro das normas, deixa eu ver o seu teste aí, daí você vai olhar o teste que ele fez, ou isso é se fez algum teste, né, eu não tenho teste, então assim, cabe a mim também ser seletivo nessa questão e falar, então eu não vou comprar um produto que não foi testado. Sem dúvida, sem dúvida. Então assim, porque uma das reclamações que a gente tem também aqui é que tem empresas que fizeram os testes antes da norma e ainda estão comercializando esse sistema e entregando esses laudos anterior à norma. Então isso também não tem nenhuma questão proibitiva que... Mas não tem validade. Não tem validade... Não está dentro da norma, é isso? Não, eles não têm validade porque, assim, de acordo com que norma eles foram testados? Não sei também, porque não tinha norma quando foi testado. Alguns foi testado em 2012, 2011, não tinha norma. Então, isso não tem norma. Então, esses laudos, por exemplo, provavelmente foi feito um ensaio específico de alguma norma e aquele envidraçamento, aquele sistema foi aprovado de acordo com um ensaio XYZ de uma norma XYZ. É isso que foi feito. Agora, ela não atende a 16259. Tá fora de norma. Da 16259, sim. Clélia, seguinte, então você afirmou pra gente, e a gente vê isso no Código de Defesa do Consumidor, que a norma ela tem força de lei, sim, porque se acontecer algum acidente, a primeira coisa que o juiz lá, ou quem estiver julgando, vai consultar é se está dentro das normas ou se não está dentro das normas, certo? Certo. Vamos supor que não esteja, sei lá, infelizmente aconteceu um acidente, que é quando o negócio funciona mesmo, né? Acidentou, aí vai ver por que está acontecendo, se acidentou. Aí vamos lá, então se acidentou, está fora das normas. É só o vidraceiro que é punido nessa questão, ou isso é arrolado aí para quem veio atrás também? Vamos supor, os que forneceram o material. Como que funciona isso? Sim, no caso de um acidente, por exemplo, aquele guarda-corpo que a garota caiu lá, né? Aí, no caso, quem instalou, quem forneceu o vidro, quem processou o vidro, toda essa cadeia é arrolada no processo para se apurar aonde foi o problema, quem não cumpriu efetivamente a norma. Então, no caso aí, precisa verificar se foi instalado de acordo com a norma de guarda-corpo, no caso, se a 7199 foi cumprida, se, no caso ainda, particularmente de um problema na têmpera, mas eu acho que nesse caso aí da garota, né, que caiu do guarda-corpo, não foi nem o problema da têmpera aí é o menor dos casos, o menor do problema. O maior problema aí foi a instalação do guarda-corpo. A forma como ele foi instalado e o tipo de vidro que foi utilizado indevidamente nesse guarda-corpo, né? Então, reafirmando, toda a cadeia é arrolada, é processada juntamente para se apurar a responsabilidade de quem fez quem não cumpriu a norma. Entendi. Então, olha só que interessante. Hoje a gente sabe que a maioria das beneficiadoras, elas têm na sua equipe ali um projetista, porque muitas vezes você pega, infelizmente, um vidraceiro que não sabe nada de vidro, e aí mesmo você não sabendo nada de vidro, você consegue instalar vidro porque a própria beneficiadora fornece um projetista. Eu falo isso com propriedade porque eu já fui esse projetista, que trabalhava dentro de uma beneficiadora somente para fazer projeto para vidraceiros que não sabiam fazer projeto. Eu, como projetista da beneficiadora, eu sei que aquele vidro vai ser colocado no guarda-corpo, porque o cara me forneceu as medidas, vai no guarda-corpo, eu vou usar o prolongador da marca tal, beleza. Eu também, trabalhando na beneficiadora, eu como beneficiadora, então eu também tenho que ter um certo critério para poder fornecer isso para o meu cliente, sabendo que ele vai colocar isso num guarda-corpo, sabendo que isso é proibido e sabendo que se esse cara matar alguém, eu também vou ser envolvido no processo, não seria assim? Sem dúvida, total. E tem muita vidraçaria assim, que vende o vidro e coloca lá, se você vai instalar no guarda-corpo, eu quero que você assine um termo aqui para mim, dizendo que você se responsabiliza pelo problema, que você vai instalar errado um vidro num guarda-corpo.
Aí o cara até assina. Só que isso é um comprovante da sua culpa. Porque aí você sabia para qual destino estava sendo feito aquele vidro, você não pode nem alegar ignorância. E aí você sabia e mesmo assim você vendeu. Então você também é culpado no processo. Nossa, agora você levantou uma questão importante. Então, assim, tanto o beneficiador, nesse caso, ele é... Mesmo que o vidraceiro fale, não, eu quero colocar na minha casa um vidro comum, onde não pode... o vidraceiro fala, não tem problema, eu assino aí. Mesmo assim, o beneficiador paga. Né? O beneficiador... Aí é pior, porque você não pode nem alegar ignorância. Pior porque ele sabia. Você vendeu, porque assim, tem muita gente que fala que vendeu o vidro, o cara veio lá me comprar um vidro de 1 metro por 80 lá, vai lá. Você vendeu, ponto. Agora, você não sabe aonde ele instalou. Você não sabe o que ele fez com aquilo. Agora, se ele diz para você que ele vai instalar num guarda-corpo, que ele vai fazer um guarda-corpinho lá para a sacada do apartamento dele, e você vendeu, e aí você ainda pede para ele assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele sabia que o vidro estava errado e mesmo assim quer instalar, é mais uma assinatura de responsabilidade, assinatura de culpa tua de ter vendido um vidro errado. Entendi. E o mesmo se faz também com o vidraceiro, porque vamos supor, eu sou vidraceiro. Eu falo pro meu cliente, aqui você tem que ir na sua cobertura, você tem que colocar o vidro laminado. Aí o cliente fala, não, eu quero temperado. Aí eu vou falar assim, poxa, agora eu tenho que vender pra esse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar então um atestado que você é ciente que você tá colocando um vidro errado e que eu só estou te fornecendo um vidro. Então assim, se isso cair e matar alguém, o problema é seu. Mesmo que o meu cliente, consumidor final, assine aquele termo de responsabilidade, no final, se matar alguém, eu vou ser acionado. Sem dúvida, vai sim. Porque eu sabia que aquilo podia matar alguém. Então, assim, o ideal é fazer é o seguinte, ô meu querido, ou você põe o vidro certo, ou eu não faço o serviço. Exatamente. É difícil? Mas é assim que tem que ser, porque aí você não vai ser arrolado dentro do processo, você vai deixar outro se danar. O Renatão, ele falou detalhe pra gente, a gente estava discutindo exatamente sobre normas, e ele falou o seguinte, ele falou assim, quando você não faz alguma coisa errada, e por consequência você perde a obra, você sabe exatamente quanto que você perdeu. Então, sei lá, eu tô concorrendo numa obra de 10 mil reais. Aí o cara quer que eu faça alguma coisa errada, eu falo, não, eu não vou fazer, a minha empresa é séria e eu tenho medo de matar alguém, não vou fazer isso. Não vou ser conivente com isso. Aí eu perdi, então, uma obra de 10 mil reais, perdi essa obra. Mas ele falou assim, quando você faz isso, você sabe que você perdeu 10 mil reais. Porque se você coloca um vidro lá e você mata uma pessoa, você não sabe quanto você vai perder. Então, assim, se você negar uma obra, você sabe exatamente quanto você perde. Ao ponto que se você fizer e der errado amanhã, você pode perder a sua empresa, você pode ser preso, você pode perder tudo que você tem, porque você não quis perder 10 mil reais. Então é isso que ele fala, você sabe exatamente quanto você está perdendo. É isso aí, gente. Se todo mundo tivesse essa consciência, a coisa seria muito melhor. E aí, essa consciência poderia ajudar a tornar o mercado melhor. A tornar as pessoas começarem a exigir coisa melhor e a fazer coisa melhor por consequência. Aí é por aí mesmo que acontece. Eu acho assim que a grande questão, Clélia, assim, a grande pergunta que fica é como separar as ovelhas dos lobos. Porque assim, como o Rafael falou, e eu senti muita verdade naquilo que ele falou, Gabriel, eu quase fechei a minha empresa, cara, no ano passado, porque eu não estava conseguindo vender, porque eu não consigo fazer as coisas erradas. Então assim, o meu mercado está errado. Então assim, como que a gente vai fazer com que essa informação chegue no cliente, que, como você falou, você também citou um fato que a Abravidro está fazendo um trabalho com os bombeiros, quantos estados? Atualmente, a gente já fez o trabalho com a maioria dos estados da federação, mas ainda hoje só 8 dos 27 estados já tem a 7199 incorporada às instruções técnicas dos corpos de bombeiros, ou seja, nas inspeções, nos habites, né? Eles observam a 7199 para a utilização correta dos vidros de segurança nas edificações. Interessante esse detalhe, porque assim, então isso quer dizer que antigamente era se dado o habite e o bombeiro não tinha um parâmetro para poder olhar o vidro. Então assim, independente se tivesse vidro certo ou errado, ele não tinha como avaliar isso, ele não tinha esse documento
que a 7199, por exemplo. Então, que agora vocês estão começando a inserir isso para os bombeiros. Agora não, esse trabalho já é de longa data, isso já faz muito tempo que a gente faz esse trabalho, mas infelizmente até agora só 8 incorporaram, mas é um trabalho contínuo, a gente faz todos os dias, todas as oportunidades, a gente participa das feiras de bombeiro, a gente faz visita a corporações para poder dar ciência disso e treinar, ajudar os oficiais que fazem vistoria a reconhecer um vidro de segurança, a exigir um vidro de segurança, a saber onde que tem que ser um vidro de segurança. Então, esse é um trabalho que a Abravidro faz de muito tempo. Então, como eu disse anteriormente, a Abravidro ela tem várias frentes de trabalho no sentido da conscientização com relação à normalização, né? Então, é com estudantes, é com vidraceiros, é com cursos do Senai, é com universidades, é com eventos em geral, e também tem esse com relação ao Corpo de Bombeiro, né? Que nos ajuda, né, na fiscalização dos vidros de segurança. E tem como eu vidraceiro, preocupado com o meu mercado, tem como eu ajudar os bombeiros? Assim, vamos supor que no meu estado aqui o bombeiro não tenha aderido ainda a 7199 como material de pesquisa ali, né? Como material para se ter um parâmetro. Tem como eu ajudar esse bombeiro assim, sei lá, como eu poderia participar para ajudar, vamos supor, a Abravidro fazer esse trabalho com o bombeiro aqui na minha região, por exemplo? Pode indicar, pode nos indicar pessoas com quem falar nessa corporação, para que a gente possa fazer uma visita, fazer a apresentação do nosso trabalho e informar, e aí solicitar, né, uma visita, solicitar uma audiência junto com o comandante geral ou o diretor técnico, o diretor de atividades técnicas da região, do estado, para que a gente possa apresentar o trabalho e fazer esse treinamento junto aos oficiais que fazem as vistorias. Porque aí a gente, inclusive, solicita e fala, né, da importância da inclusão da 7199 nas instruções técnicas. Entendi. Isso é interessante, hein? Se vocês tiverem os contatos, as pessoas com as quais a gente pode falar na corporação, para que a gente possa abrir os caminhos, né? Porque às vezes a gente não conhece as pessoas, não tem... e se tiver alguém que indique, que possa nos fazer essa ponte, esse link com as corporações, a gente seria muito importante. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Quem tá nos ouvindo aí... Todo mundo conhece bombeiro, né? Todo mundo sabe quem são os caras. De repente, a gente pode fazer esse link, então, porque a gente estaria, no caso, armando os bombeiros contra os picaretas do mercado. Sim. Não é verdade? Ó, bombeiro, ó. Então, quanto mais o bombeiro souber da norma, pelo menos da 7199, ele vai ter mais parâmetros. Quando ele chegar numa obra, ele vai falar, opa, peraí, esse guarda-corpo aqui, é o que é esse aqui? É vidro laminado, é temperado? Então, nossa, então isso é interessante saber, porque eu também posso ajudar, então, né? Eu como parte do mercado, então eu também posso fazer minha parte, de repente conseguindo contato de um bombeiro e passando para você chegar e contactar esse cara e tentar fazer uma palestra, uma reunião com eles. E isso também já seria um início, né? Como vocês estão há muito tempo, né, fazendo isso já. Mas imagine, hoje 8 estados ainda. Seria uma forma de abranger maiores mercados, mais pessoas, mais agentes, né? No sentido da fiscalização correta. Exatamente, a gente criando mais agentes para poder nos ajudar nessa questão, porque é muito importante. Isso acaba preservando o nosso mercado, né? Só vai ficar no mercado, nesse caso, os que trabalham certo mesmo, né? Porque os que trabalham errado vão ter que se adequar ao que é certo, senão não vai ter como produzir. Porque o cliente mesmo que foi notificado uma vez, imagine só que aquele cliente que foi notificado teve que trocar todo o vidro do seu prédio lá. Ele não vai correr o risco de fazer aquilo de novo. Agora ele vai começar a trabalhar certo. Exatamente. E assim, quanto mais a gente ampliar essa rede, né, de conscientização, né, menos problemas a gente vai ter, né, mais a gente pode estar agregando valor ao nosso trabalho e as pessoas que fazem certo vão ser mais valorizadas, né, Gabriel? Eu acho que a gente tem que valorizar o que é bom, né, não depreciar. A gente tem que
cada vez mais buscar pessoas que façam o certo, que façam o direito, né? E não aqueles que marretam as coisas, né? Então, se houver uma maior exigência da população, dos bombeiros, dos próprios vidraceiros, eu acho que aí a gente vai criar uma rede, né, cada vez maior, buscando a competência, o bom trabalho, a pessoa que efetivamente quer fazer o certo e o bom para a população, para a segurança e para a qualidade, até para a gente valorizar o nosso setor, para a gente valorizar o vidro, para que o vidro não seja um vilão, né? Porque, infelizmente, no caso de um acidente e tal, vamos lá, botar box de banheiro. Infelizmente, quando quebra um box de banheiro, a gente já ouve muitas pessoas falando de que vão colocar a cortina, que vão colocar um box de plástico, e é o que a gente não quer que aconteça, né? O que a gente quer é que cada vez o vidro seja mais aplicado, seja mais difundido. Só que para isso o vidro tem que ser aplicado com segurança e responsabilidade. E é isso que a gente tem que exigir cada dia mais. Eu quero deixar o microfone aberto para você, de repente alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não te perguntei. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que as minhas perguntas se encerraram. Bom, eu espero ter ajudado um pouquinho a desmistificar alguns mitos aí, né? E eu quero dizer também que eu agradeço de novo a oportunidade de estar falando e que o canal está sempre aberto. O que vocês precisarem da gente, quem precisar de informação, a gente tem uma área técnica aqui na Bravidro que pode ajudar. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma falta de entendimento com relação a algum item da norma, procure a gente, entre em contato conosco, que a gente está aqui à disposição para ajudar, para que a coisa realmente seja feita com mais precisão, com mais qualidade. Então, não se sinta intimidado. Por favor, entre em contato com a Bravidro para participar das normas, para poder ajudar de alguma forma, para dar sugestões em algum projeto. A gente está à disposição e muito abertos para isso. Só para poder reforçar também o que foi falado, ontem eu pude participar também de uma reunião que teve sobre vidros blindados lá na BNT, convidado pela própria Clélia, e vi como realmente funciona na prática e foi muito legal. Então eu esperei ela falar tudo que ela tinha que falar para mim poder me manifestar, e realmente é assim mesmo que acontece. É bem fácil de participar, basta assim ter essa disponibilidade de participar, mas que uma coisa é certa, a gente precisa de participar. E as portas estão abertas, como ela acabou de explicar, vários meios de saber as informações, de poder acessar. Então, fico grato aí pelo convite, né? E agora eu vou estar procurando sempre participar. Vocês vão cansar de ver minha cara lá. A gente conta com isso, Gabriel. Conta com a sua participação, com a sua experiência, com todo o cabedal de informações que você tem. E eu achei muito legal, porque era uma área que eu nem domino tanto, que é vidros blindados, né? Ainda mais estava levando muito para a questão do vidro blindado automotivo. Não era uma área que eu entenda muito, apesar de já ter trabalhado em empresas que tinha lá uma parte que se fazia blindagem de carros, mas não era muito a minha área, então eu fiquei quietinho, né? Fiquei mais ouvindo, mais aprendendo, mas me deu muita... Aí sim, ontem eu saí de lá com muita vontade de participar das reuniões relacionadas ao setor, né? Ao setor vidreiro, aos vidros planos mesmo. Eu fiquei assim, falei, agora eu quero ir em todas. Agora eu fiquei meio que assim, muito extasiado, que é muito legal você ver os debates, né? Existem ali um que quer uma coisa, outro que quer outra coisa, várias pessoas, né, ali tentando definir. Então eu falei, não, o vidraceiro tem que fazer parte disso, e sempre que eu puder, estarei lá com certeza, porque eu gostei muito do jeito que é feito. Não conhecia também, tinha meus preconceitos, algumas coisas que a gente foi aprendendo ao longo do mercado, né? Um disse uma coisa, outro fala outra coisa, você vai tomando aquilo como verdade. Então ontem eu pude ver com os meus olhos como acontece, fui bem tratado, bem recebido, achei muito legal e sempre participarei. Pode contar comigo. Que bom, Gabriel. Realmente eu conto com você e conto com as pessoas que estiverem realmente a fim de participar, porque é uma experiência muito interessante. A gente fez uma chamadinha no site, aliás, no Facebook da Bravidro, porque, olha, eu gosto tanto que as pessoas participem que eu até chamei para participar. Fiz uma chamadinha no nosso Facebook para que as pessoas venham fazer parte do CB37 e ajudar no desenvolvimento das normas do setor. Porque além da gente colaborar com isso,
não tem uma reunião que a gente não aprenda um pouquinho, porque tem muita troca de experiência, tem muita troca de informação. Então, a gente ainda, além de ajudar a desenvolver o setor vidreiro, além de ajudar a ampliar a normalização do Brasil, a gente também aprende, a gente sempre aprende alguma coisinha nas reuniões do CB37. Portanto, fica aqui novamente meu convite para vocês participarem. A gente está realmente de portas abertas. E assim, isso que você falou é muito verdade, porque muitas vezes eu, como vidraceiro, eu tenho meu ponto de vista e eu conheço o meu dia a dia. Mas aí quando eu ouço um fabricante falar, poxa, isso não pode ser feito por causa disso. Então, eu sei por que aquilo não pode ser feito, né? Então, assim, você tem muita experiência. Ontem ali eu aprendi muito sobre vidro blindado. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, como o negócio é complexo, né? Tava lá um representante do Exército, assim, eu achei muito rico. Eu saí de lá, eu fiquei depois, porque ontem era rodízio do meu carro, e eu tive que ficar esperando até 8 horas da noite lá, e eu fiquei assim, durante praticamente essas 2 horas e meia que eu fiquei lá esperando, eu fiquei só revivendo aqueles debates que teve lá. Achei muito rico mesmo, e como eu disse, sempre que eu puder, eu vou participar sim, e convido os vidraceiros a participarem também, a gente falar sobre a nossa realidade, né, falar sobre aquilo que a gente vive na rua, que daí com certeza a norma será mais abrangente, né, porque a grande discussão é que as pessoas falam que a norma não é feita por vidraceiro, né, que a norma é só para resolver interesses particulares. Então não, vamos resolver, vamos lá, eu quero participar, eu quero falar sobre os meus interesses, sobre os interesses da minha classe, e é isso aí, Clélia, muito obrigado. E não tem nem palavras para te agradecer, esclareceu muito mesmo. Obrigado você e por todo o pessoal da Abravidro aí. E assim, a gente vê que vocês têm feito um trabalho muito bom, mas que muitas vezes a gente acaba nem reconhecendo, a verdade é essa, né? A gente acaba nem reconhecendo, só quando a gente vê de perto mesmo que a gente vê a importância de tudo que está sendo feito aí. Obrigado. Perfeito, eu agradeço também, e é isso, acho que assim, a gente está de portas abertas para conhecer os outros trabalhos que a gente faz. Eu só queria reafirmar que a gente está à disposição, e o que tiver de dúvidas, o que tiver de problemas, no que a gente puder ajudar, é só ligar, é só procurar a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Clélia, manda um abraço pro pessoal aí. Pode deixar. Até mais, tchau. Bom, então é isso aí. Você viu, quer dizer, você viu não, né? Você ouviu aquilo que a Clélia falou, aquilo que eu falei também. Então agora, como você sabe, embaixo aí, né, de onde você está ouvindo, se você estiver ouvindo no nosso site, tem um local aí onde você pode fazer o seu comentário. Por favor, dedique-se, né, mais um minutinho e faça um comentário. O que você achou dessa entrevista? O que você achou da Clélia? O que você achou do Gabriel? O que você acha da rádio? O que você acha do setor vidreiro? Por favor, porque isso nos ajuda a ter um parâmetro, né? Parâmetro, palavra que a gente ouviu muito hoje, para que a gente possa ter um parâmetro se o nosso trabalho tem sido bem feito, se está agradando, se está sendo útil para você. Então é isso aí. Lembrando que todas as terças-feiras estamos aqui presentes, trazendo novidade para você. E é isso aí. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Aqui é o seguinte, o papo aqui é para vidraceiro refletir, certo? E aqui o vidro é na veia. Aquele abraço.